Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, estamos no último bloco, nosso convidado aqui, Paulo Storani Botelho, conhecido como Capitão Storani. Bom, já nos outros blocos anteriores, já contou toda a trajetória, a carreira dele, a formação dele, e um trabalho excepcional, inclusive pode ser lido, tem acesso na web, né? A sua tese de mestrado, Vitória sobre a Morte, a Glória Prometida, o Rito de Passagem na Construção da Identidade das Operações Especiais. Você faz uma narrativa da sua transição, da sua passagem de um policial comum para um policial do BOP, né? Super interessante, eu já li essa tese, está disponível na web, e disso redundou no livro Vai e Vença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro. Bom, essa dissertação, quando foi escrita, na verdade, minha segunda pós na FGV, em administração pública, e tanto na primeira, que foi gestão de pessoas, tinha uma disciplina chamada cultura organizacional. Eu achei ela muito interessante, porque eu fiz uma análise da questão cultural dentro da própria polícia entre duas instituições que se fundiram em 75, que foi a Polícia Militar da Guanabara e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que Friburgo pertencia, né? E até hoje existem características da antiga Polícia Militar do Rio de Janeiro, não da Guanabara, mas da antiga Polícia Militar do Rio de Janeiro, conhecido como Extreme Terra. Então, de Niterói para cá, o antigo Estado do Rio de Janeiro, até hoje possuem cultos específicos relacionados às suas tradições. Comemoram a sua fundação, comemoram os grandes comandantes da antiga PMRJ, tem o seu próprio hino, que na verdade, quando houve a fusão, era para ter terminado. Guanabara não conseguiu manter isso, na verdade. Então, duas culturas que, mesmo não tendo integrantes reminiscentes daquelas duas instituições, ainda prevalece isso. Então, eu achava interessante como isso ocorria, né? Então, eu tive a ideia de escrever inicialmente sobre isso, mas quando eu passei no concurso na Universidade Federal Fluminense para o mestrado, eu tive acesso a uma fonte de consulta, que ela foi Floresta de Símbolos, de um grande antropólogo chamado Vitor Tânia, e que ele estuda os ritos de passagem, inspirado por um outro, Arnold van Gennep, que foi um grande antropólogo que estudava ritos de passagem. E eu vi num rito de passagem descrito por Vitor Tânia o curso de operações especiais. Exatamente. Que eu fui aluno e que fui coordenador do curso depois. Inclusive, o curso que aparece no filme Tropa de Elite 1 é o curso que eu coordenei, né? Então, imediatamente mudei o meu objeto de pesquisa, vou estudar o BOP com base na sua formação, na sua estrutura, porque eu acho que ali está a grande chave para entender a cultura do BOP, tentar entender por que o BOP, talvez, na visão das pessoas, seja tão diferente da própria Polícia Militar e de outras instituições. No final da minha dissertação, eu cheguei à conclusão que não era o curso, não são os protocolos, não só são os ritos e cerimônias, são as pessoas que escolhem ingressar nelas. Isso que foi interessante. Então, cheguei a algumas conclusões interessantes sobre isso, mostrei como é feito, mas não podíamos perder a dimensão individual, pessoal, é o que te atrai, é aquilo que na filosofia nós chamamos de moral subjetiva, é aquilo que você sente, em razão daquilo que está escrito, ou daquilo que deve ser feito. Mas independente do que está escrito, você se sente impelido a fazer. Então tem uma questão idiosincrática que você não pode abrir mão disso. E fui tentar compreender esse fenômeno. Veio o filme Tropa de Elite, nós tentamos mostrar isso, eu fui consultor do filme, treinei os atores do filme, foi aquele sucesso, e o mundo corporativo começou a se interessar para entender esses princípios que fazem o BOP ser o que ele é. Então, por que não a gente entender esses princípios para aplicar na nossa empresa? Quando você fala o mundo corporativo, você está falando dos empresários. Empresários. Né? E aí você acabou se tornando um conferencista, um coachman, né? É assim que chama. Sim, na verdade eu gosto de chamar palestrante. Palestrante, né? Mas eu sou um conferencista que nos últimos... E você faz treinamento, você dá palestra, você já deu palestra em muitas empresas. 2.650 já ao longo de 11 anos. Sua agenda apertadíssima. Graças ao fato dele ter nascido aqui na velha Nova Friburgo, ele deu essa deferência de fazer uma palestra hoje para os alunos da Cândido Mendes e também um pulinho aqui na Anual TV, né? Não, mas sem dúvida. Ô Paulo, pois não. Nós estamos vivendo um novo momento no país. Sim. Com a eleição do capitão Bolsonaro. Sim. Né? E na medida em que ele tem essa empolgação pela vida militar, ele traz para hoje
para a presidência da República muitos daqueles seus professores, daqueles seus companheiros, etc. E às vezes o próprio povo fica pensando que o militar não tem formação, que o militar não estuda, que o militar só vive aquilo. Você é um exemplo daquela pessoa preparada, ao olhar assim, como sua esposa falou, um pequeno currículo, né, que eles não trouxeram todos, Janaína, certo? A gente vê o preparo que você tem para poder levar os ensinamentos e mudar esse país, né? Nós estamos vivendo um momento em que a gente fica aí, usa arma, não usa arma, a violência no Rio de Janeiro, as pessoas não estão saindo de casa, isso tudo tem que mudar, e tem que mudar através dessas palestras que você tem feito aí, né, de administrando e informando esses formadores de opinião para que a gente possa definitivamente mudar esse país. E o que eu acho interessante é que você pegou toda a sua expertise de polícia militar e hoje você, como você fala corporativo, você está falando de empresas. De empresas. E você hoje se tornou um palestrante para empresas, para as pessoas pegarem todo aquele sistema, né, aquela estrutura e jogar isso para a sua empresa e ter os resultados satisfatórios, Janaína, que todos querem ter. Aí né? veio um livro, né, que foi interessante. É o Vai e Vença. É o Vai e Vença. O porquê? Porque nos 5 primeiros anos dando palestra, o que eu apresentava foram os princípios identificados na minha dissertação. Mas convivendo com o mundo corporativo brasileiro, eu estou falando das organizações, eu não estou falando, não tem segmento de negócio que eu não tenha falado. Eu só ainda não visitei, não foi falta de convite, foi questão de agenda, Acre e Roraima. E esse ano, minha mulher, que é a minha diretora de operações, já avisou que eu vou a Acre e eu vou a Roraima, porque para mim é um ponto de honra. Então, e não tem segmento de negócio que eu não tenha falado. Então, conheço todos os estados do Brasil, com exceção desses 2, e todas as regiões. Então, numa visão de um antropólogo, não só da cultura local, mas também das próprias organizações, tanto aquelas fundamentalmente nacionais, que vieram muitas das vezes de empresas familiares, mas daquelas que ou foram adquiridas ou empresas multinacionais que vieram ser implantadas no Brasil. Então não tem segmento de negócio que eu não tenha falado. E percebi o seguinte, o que na verdade, o que as pessoas esperam dessas organizações é alta performance. É você se propor algo. Resultados, né? Eu não tenho dúvidas que aqui a produção quer o melhor do que vocês, ou do que cada profissional aqui dentro possa dar. Isso é alta performance. É fazer melhor aquilo que fez antes. Não é repetir o que foi bem feito, é fazer melhor, sucessivamente. Se não fosse assim, esse programa não teria chegado onde chegou. Então todos nós chegamos a algum lugar em razão do objetivo que nós estabelecemos. Se for maior que o anterior, você obteve alta performance. E se o próximo objetivo for maior que o anterior, alta performance. Sucessivamente. Cheguei a uma conclusão, conversando com as pessoas, com os líderes de empresa, entendam-se a chefia, com o nível intermediário, com o chão de fábrica, conversando, cheguei a algumas conclusões, é por isso que eu tive que materializar no livro. Nós não fomos preparados para alta performance. Pensar em alta performance no Brasil é um movimento de contracultura. Porque todo aquele, né, que ao longo da sua vida buscou fazer o mínimo, ele não está preparado para alta performance. Se você, quando criança, não teve tarefas domésticas para realizar, você não foi fiscalizado pelos pais, quando você for para a escola e quando você for para o trabalho, que são 3 grandes instituições que fazem o que nós somos, você vai ter problema no momento em que você vai ser produtivo, no momento que você vai contribuir para a sociedade da qual você recebeu. Então você também contribui e retribui ao mesmo tempo. Nós não fomos preparados para isso. Eu passei mais ou menos 1 ano, em razão de uma palestra que fui dar em Maringá, de uma reunião que aconteceu depois, que fizeram algumas perguntas. Em razão dessas perguntas, eu estabeleci uma pesquisa baseada em algum método que eu fiz de perguntar às pessoas onde eu ia, e era público de 50 pessoas, mas público de 6.000 pessoas, e a resposta era coincidente. Uma pergunta que eu fazia para identificar que a nossa estratégia de vida, qual a nossa estratégia de vida? A pergunta é muito simples. Para o público eu pergunto. Faço aqui essa pergunta para quem está nos assistindo. Você, quando estudava, você estudava para aprender ou estudava para passar?
95% das pessoas respondem para passar. 5% respondem para aprender, 3% é porque quer ser politicamente correto. 2% estudaram para aprender. Para passar, nós precisávamos atingir uma nota mínima, que nós vulgarmente chamamos de média. Não importa o seu potencial, a sua capacidade. O teu foco era o mínimo. Então, você se condicionou a se empenhar o mínimo. Desenvolvemos uma estratégia de vida baseada no mediano. E outra palavra para mediano é medíocre. Exatamente. Nós nos preparamos para sermos medíocres. Se você estudar numa escola onde o seu professor não cobre o melhor desempenho, isso hoje é um problema, porque se o professor fizer isso com seus filhos, está arriscado você ir na escola, brigar com o professor, porque está cobrando o melhor desempenho escolar do seu filho. Né? Se você não foi preparado para a frustração, e a certeza que nós temos é que nós vamos nos frustrar muito mais do que ficaremos felizes por alguma coisa. Se você não for preparado para vencer, você vai ter problema na vida. Então, na verdade, a nossa formação nos preparou para aquilo que a sociedade precisa. Para quê? Que nós não entremos na luta para lutar, entramos na luta para vencer. Luta contra quem? Contra o outro? Não. Luta contra nós mesmos, com as nossas limitações, com a nossa suposta incapacidade que alguém botou na sua cabeça. Resultado disso, indicador. Não vou falar nem do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, do Fórum Econômico Mundial, 137 países, o Brasil 119º, em termos de avaliação de estudante, 15 anos de idade. Vamos falar do indicador do IPEA, publicado em outubro do ano passado. Fenômeno mundial, no Brasil é uma crise. 20% dos jovens brasileiros não estudam e nem trabalham. Não têm perspectiva de vida. Não querem disputar espaço, não querem fazer o melhor. Esperam que alguém faça por eles. Projeta esses jovens 20% agora, daqui a 20 anos. Serão 40%? Porque nós estamos falando de uma educação que não pode nem cobrar o aluno, não pode nem reprovar o aluno. Quem sustenta os jovens que não estudam nem trabalham? Os pais. Esses jovens irão procriar, vão ter filhos. Quem vai sustentar os filhos dos jovens que não estudam nem trabalham? Os avós. Os avós desencarnam. Quem vai cuidar dessa massa não produtiva, que depende da ajuda do Estado? Isso é um problema grave que nós estamos experimentando. Materializei isso num livro para uma reflexão. Não estou dizendo aqui que eu estou dizendo alguma verdade, absolutamente. Diante de uma tese, eu estou provocando bagagem, uma síntese, uma antítese, a síntese é o leitor que vai fazer. E o interessante é toda a sua bagagem intelectual, né? Toda a sua formação e toda a sua experiência nesse país aí que você já desbravou, sim, né? Essa coluna Prestes aí, você já percorreu não sei quantos quilômetros. Tá certo. Não sou nenhum cavaleiro da esperança, mas uma coisa que eu não posso deixar de dizer, né? Toda a receita da autoria desse livro está indo para um projeto social lá no Rio de Janeiro. É um centro cultural que eu, minha esposa e minha filha, nós estamos fundando, já fundamos. Compramos um terreno dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. É o Centro Cultural Pedro Storani. Leva o nome do meu filho, nosso filho, que desencarnou há 3 anos atrás. E nós vamos educar crianças em música clássica, popular e dança clássica e popular dentro da comunidade. Então, todo o recurso desse livro vai ser destinado na construção desse centro cultural. Emocionante. Bom, agradeço muito a sua presença. E se quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, toda essa experiência, essa bagagem, está aí o livro Vai e Vença, que deve ser distribuído nas livrarias aqui de Friburgo, né? Espero que sim. O livreiro daqui é de Friburgo, com certeza. E também pode ser comprado pela internet. Amazon, pela internet, isso, né? Pode ser adquirido. Vai e Vença, de Paulo Storani. Bom, vocês viram aqui, vale a pena comprar o livro. E também, como ele colocou, vai para a Fundação Pedro Storani para ajudar crianças no aprendizagem musical e tirar essa criança também da criminalidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Anaína, antes de você terminar, ao ver essa brilhante entrevista do seu primo Paulo Storani, eu estou me lembrando aqui de épocas outras em que Marechal Rondon penetrou por esse território brasileiro e levou o telégrafo para comunicar o Brasil, enfrentando os índios, aquela luta e dizendo para todos os outros, morrer se preciso, matar nunca. Né? Esse Rondon, que é um dos marechais do nosso país, né? Pouco valorizado, esse grande herói, né? E o Paulo vai chegar lá agora, que ele está indo para o Acre e para Rondônia lá. É isso mesmo, tá certo. Muito obrigada a todos os assinantes das TVs locais e até o próximo A Velha Nova Friburgo.